Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Silvia Moreira, eu sou enfermeira e assessora técnica da Convatec, e em nome da nossa companhia, quero agradecer a todos pela participação em mais um Spot Científico. É um prazer recebê-los aqui e esperamos que todos aproveitem e interajam conosco no dia de hoje. Participem e aproveitem para formular suas perguntas através do nosso chat. Nós vamos responder todas as perguntas no final da apresentação. Nossa convidada especial de hoje é Cristina Fajardo de Estel. Ela é nutricionista, professora adjunta do Departamento de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diretora e docente do curso Nutimed, mestre em Ciências Médicas e doutora em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas, também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Especialista em nutrição esportiva, medicina ortomolecular e fitoterapia, Cris irá abordar conosco hoje o tema estomia e nutrição, buscando o equilíbrio e conhecendo os efeitos causados por alguns alimentos. Seja muito bem-vinda, Cris. O comando está com você. Pode iniciar sua apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito gostoso falar de um assunto que a gente gosta, que a gente trabalha e que faz parte do nosso dia a dia. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Como Silvia falou, né? O objetivo dessa nossa reunião hoje é falar um pouquinho, né, das estomias e da nutrição e falar um pouquinho dos efeitos do cuidado nutricional, né, que a gente precisa ter aí tanto na ileostomia quanto na colostomia. Eu gosto de começar a minha aula com essa foto, né? Eu acho que, como a gente costuma sempre dizer, né, viver com colostomia, né, com ileostomia, muitas vezes não é algo fácil, né, mas a gente pode olhar e ver o que elas fazem pela gente, né? Na verdade, né, cada paciente, cada pessoa tem uma história, né, tem uma situação clínica, tem uma doença, enfim, tem uma situação que levou a ser ostomizado. E hoje, né, aqui pela Convatec, né, quando a gente entra e conversa com grupos de pacientes, com profissionais, a gente vê que é possível a gente ser muito feliz, a gente tem uma qualidade de vida ótima e que muitas vezes, né, na maioria das vezes, elas vieram, né, para trazer qualidade de vida para a gente. E é isso que a gente vai conversar aqui, né? Porque uma das coisas que é muito importante para a nossa qualidade de vida é a nossa alimentação, né? Sem dúvida, né? É importante para a nossa nutrição, para que a gente coma de maneira adequada, né? Mas é importante também para a nossa socialização, para o nosso prazer, para a nossa qualidade de vida. E a gente pode unir tudo, né? A gente tem que ter alguns cuidados, mas sem dúvida nenhuma a gente pode unir tudo. E quando a gente tem uma orientação individualizada, quando a gente tem grupos de apoio, com certeza a gente traz mais informações que vão fazer com que a gente fique empoderado, né? Eu brinco que o paciente, aquela pessoa que ela conhece muito da situação que ela passa, né, da sua doença, enfim, cada pessoa tem, né, às vezes uma situação clínica. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente troca informação, né, mais a gente se torna sujeito ativo do nosso cuidado, né? Claro que a gente sempre vai precisar de profissionais que vão estar nos orientando, e é para isso que a gente veio aqui, para a gente falar um pouquinho mais aí da alimentação, né? Todo mundo sabe, né, o que é uma ileostomia, o que é uma colostomia, né? É óbvio, estamos aqui na Convatec, tá? Mas é importante a gente lembrar, né, que são estomas diferentes, né? Então, sem dúvida, a ileostomia, né, a característica do trânsito intestinal, né, a questão das fezes serem um pouco mais sempre líquidas, um pouquinho semilíquidas, eventualmente, em alguns pacientes, um pouquinho mais na forma de creme. Isso vai trazer com que a gente tenha, muitas vezes, um cuidado um pouco maior, né, na maioria das vezes, do que nas colostomias, né? As colostomias, em geral, as fezes já são mais bem formadas, mas, claro, isso também vai depender, né, em que local do cólon está
o estômago de cada paciente, né? E aí eu gosto de começar falando sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre a absorção de água no intestino. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas assim: qual é o local do intestino que mais absorve água? Aí as pessoas me falam: o cólon, Cris, porque o cólon é responsável pela formação das fezes, tá? E na verdade é o intestino delgado, né? Então, se a gente for parar para pensar, né? Quanto entra de líquido todo dia no intestino delgado? Uns 7 a 8 litros. O que tem nesses 7 a 8 litros? Tem a água, os líquidos que a gente ingere na alimentação, tá? Mais as secreções, estômago, pâncreas, vesícula, intestino, tá? Então, entra essa montoeira de líquido no intestino, tá? E a maior parte desse líquido vai ser, sim, absorvida no jejum e no ilho, tá? E essa absorção, ela vai ser muito facilitada, especialmente pelo sódio e também pela glicose. Quando a gente pensa desses 7 a 8 litros que entraram no intestino delgado, quantos sairiam lá do ilho para o cólon? Em torno de 1,5 litro a 2, ou em torno de 1 a 1,5, isso varia de pessoa para pessoa, né? E aí, no cólon, a gente vai ter, então, uma reabsorção de uma grande quantidade de líquidos, né? De forma que nas nossas fezes, em média, tá? Eu tô falando de fezes formadas, sem diarreia, a gente vai ter uma média de 150 a 200 ml de água. Então, o intestino delgado, ele é o grande responsável por absorver a grande quantidade de líquido. Claro que o cólon também, né? Então, quando a gente para pensar, né, por exemplo, numa ileostomia, né? Qual seria o débito de uma ileostomia, né? Num primeiro momento, o débito de uma ileostomia não é um débito pequeno num pós-operatório imediato, né? Por quê? Porque o intestino está acostumado a uma grande quantidade de líquidos sair do intestino delgado para o intestino grosso. Então, nas primeiras semanas, é comum que a ileostomia tenha em torno de 1 litro, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? E há, com essa perda de líquido, sim, uma perda de sódio e uma perda de potássio. Mas eu brinco que o intestino, ele é Highlander, né? Vocês sabem disso. Ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Então, né, com o tempo, as semanas vão passando, né? Isso é variável para cada pessoa, mas a gente sabe que com o tempo, o débito da ileostomia, ele vai reduzindo, porque o ilho vai se adaptando a absorver um pouco mais de água, né? Então, a gente fala, é uma média, né? Eu falo aí 3 a 12 semanas, mas isso é variável para cada paciente. Eu vou ter uma redução do débito da ileostomia e também da perda de sódio junto com esse líquido, tá? É claro, pessoal, a gente aqui está falando de uma forma genérica, né? Existem algumas pessoas que têm uma ileostomia de alto débito, tá? Isso está muito relacionado ao local do estômago. Às vezes o estômago está no ilho um pouco mais alto, ou às vezes houve uma ressecção de uma parte do ilho e esse estômago está mais alto. Então, são diversos fatores que podem levar a uma ileostomia de alto débito, né? É muito variável na literatura, mas algumas pessoas, alguns médicos também, consideram ileostomia de alto débito acima de 1.200, alguns acima de 1.500 nas 24 horas. Sem dúvida, se a gente comparar com 150, 200 ml, que deveria estar saindo nas fezes evacuadas pelo ânus, ou 500 ml numa ileostomia, 600, bem já adaptada, é bastante. Então, esses pacientes que têm um maior débito pela sua condição individual, pela sua condição clínica, vão precisar de um cuidado um pouquinho maior, que a gente também vai falar, né? Então, quando a gente pensa, né? Poxa, Cris, mas qual é o cuidado que alguém que tem ileostomia precisa? Gente, primeiro, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma situação clínica, cada um, às vezes, teve uma condição que levou à ostomia. Você pode ter outros problemas de saúde ou não, tomara, né? Então, nós somos pessoas, né? A gente trata pessoas. A gente vai dar diretrizes genéricas aqui, mas a gente
sempre vai falar de uma forma individual, né? Ou eu quero recuperar o estado nutricional de alguém, ou eu quero manter, ou eu quero melhorar, né? Eu também não quero que ninguém engorde, né? Então, eu quero um estado nutricional de uma forma adequada, né? Às vezes, a gente sabe que logo após a realização do estoma, principalmente dependendo da situação clínica ao qual a pessoa veio antes, o paciente veio anteriormente à cirurgia, claro, às vezes ela tem um impacto no seu estado nutricional, né? Por alguma doença e situação específica. Então, a gente vai individualizar esse cuidado. Mas nós vamos olhar para essa pessoa e vamos tentar cuidar de principalmente 4 aspectos, né? A gente quer, sim, uma ileostomia bem funcionante, né? Uma ileostomia que não tem um débito muito elevado. A gente quer pensar, né? Seja pela perda ou pela dieta, a gente não quer que essa pessoa tenha deficiências específicas, né? A gente não quer que a pessoa, né, fique desidratada, né? Então a gente tem que cuidar com essa hidratação, com essa quantidade de líquido necessária. É sempre uma preocupação, né, para quem tem ileostomia e está nos escutando, né, que haja um extravasamento de fezes ou um débito muito grande, e isso às vezes é um desconforto da pessoa quando ela sai de casa, né? Então é importante a gente trabalhar isso. E uma outra preocupação que a gente tem, né, quando a gente tem uma ileostomia, pelo reduzido calibre do estômago, né, do ilho, é que haja um possível caso de obstrução intestinal, tá? E aí, já falando sobre isso, né, eu acho que muita gente fica pensando em nozes, castanhas e comidas de Natal. A gente vai ter um podcast falando depois sobre receitas e dicas de receitas de Natal para pacientes estomizados, tá? Vai ser também pela Convatec, vocês vão receber notícias sobre isso. Bom, então, como a gente tinha falado, né? A ileostomia, né? As fezes, elas vão tender mais a líquida. Claro que há variação individual e cada paciente sabe dessa variação dependendo do que come, né? Horas vai estar bem rala, horas vai estar mais creminho, né? O paciente com ileostomia que tem um trânsito acelerado, ele muitas vezes relata que ele vê pedacinho de alimento, né? Nessa ileostomia. Então, nesse débito, né? Então, isso é muito importante a gente conversar, porque isso é individual para cada um, né? Como a gente não tem uma grande fermentação bacteriana, né? O intestino delgado, ele já tem menos quantidade de bactéria e o trânsito é mais acelerado, né? Por conta da ileostomia, a gente não tem aquele cheiro de fezes, né? Tão ruim, né? O odor da ileostomia, vocês sabem bem que ele é fracamente ácido, né? Uma ileostomia, gente, ela não leva a um aumento de necessidades nutricionais, tá? A gente vai cuidar, porque como a dieta acaba sendo individualizada, alguns pacientes precisam ter um monitoramento para não terem algumas deficiências nutricionais, mas isso é uma questão individualizada, né? Eu tenho ileostomia, minha necessidade de caloria, de proteína é igual a dos outros e eu tenho até que cuidar, né? Porque às vezes as pessoas vêm, né, há um tempo aí com alguma situação clínica, depois que faz a ileostomia, começa, ó, comer. Eu tenho alguns pacientes meus que acabam ganhando peso, que também não é bom para a saúde, não é bom, né, de nenhuma forma, tá? E o que a gente pode ter, né, frente à questão da ileostomia? Talvez, se eu tiver uma grande ressecção intestinal associada, ou se eu tiver alguma situação clínica, como, por exemplo, de repente um Crohn, e eu tiver algum problema inflamatório no intestino remanescente, aí pode ser que eu precise também de um cuidado adicional, mas isso vai ser sempre de forma individualizada, né? Bom, uma grande preocupação que a gente tem e que muitos aqui já devem saber é em relação à gordura na ileostomia, né? A gordura, ela leva a fezes mais líquidas, ela de fato acelera muito o trânsito, né? E isso é uma questão frequente, né? Então, é uma questão que a gente cuida muito na alimentação, né? A vitamina B12, gente, a vitamina B12, a gente come muito ela em produtos de origem animal, tá? Então, a gente vai comer na carne, no leite, no ovo, no queijo, enfim. E ela é absorvida no ilho terminal, tá? A maioria das pessoas absorve a vitamina B12 de forma normal frente à ileostomia. Mas, de novo, um trânsito muito acelerado, algum comprometimento é algo que a gente deve monitorar.
E se houver um débito maior, também, né, toda vez que a gente tem um débito maior, a gente tem perda de sódio e potássio, e a gente gosta de fazer um monitoramento para não ter nenhum tipo de consequência. Como a gente também não tem com a ileostomia, né, a passagem dos alimentos no cólon, né, a gente tem algumas vitaminas que podem também ser sintetizadas no cólon e que a gente pode eventualmente ter o comprometimento, que seria a vitamina K e a biotina, mas, de novo, não são coisas que acontecem com frequência, tá? Eu tô colocando aqui porque são sinalizações para, eventualmente, né, algum profissional acontece em algum paciente, em alguma situação específica, isso às vezes acontece, a gente já sabe e já vai atrás, vai pesquisar e imagina que isso pode acontecer nessa situação. Então, assim, né, logo após a colocação de uma ileostomia, né, pessoal, existe, como a gente falou, um débito maior e ao longo das semanas, quando essas semanas vão passando, vai havendo uma adaptação. Então, é muito normal o paciente, né, sair de alta com uma medicação, né, para motilidade, a gente vê isso com frequência, né, isso é a critério médico, claro, e é normal também que a gente faça uma orientação nesse primeiro momento por uma redução maior de resíduos na dieta, né? Isso significa evitar os alimentos integrais, cascas, sementes, bagaços, a lactose, excesso de gordura, não comer, né, frutose de maneira concentrada, nem açúcar, tá? E essa orientação é para quê? Para auxiliar nesse período inicial em que você vai tendo a adaptação e a gradativa redução do débito, né? Normalmente, a gente vai ficar atento à questão da perda de sódio, tá? Como o sódio é algo que, em geral, a gente ingere mais do que deveria, a gente não precisa fazer ajustes na dieta, tá? Apenas só estar atento, né? Mas uma questão que acontece na dieta de baixo teor de resíduo é que, às vezes, a pessoa deixa de comer cítrico, né? Acaba comendo pouca, praticamente nenhuma folha, nem castanha, nem feijão, né? Pelo menos não o grão do feijão. E aí a gente acaba, né, tendo que ter atenção, especialmente no teor de algumas vitaminas, como a vitamina C, o magnésio e o ácido fólico, tá? A gente também tende a ter muita preocupação com o quê? Se o débito permanecer alto, tá? Débito alto leva a muita perda de zinco e magnésio nas fezes e de potássio também. Então, dependendo do tempo desse débito, vale a pena uma suplementação de forma individualizada, tá? E aí é isso, né? A gente vai monitorar, né? Se o débito ficar alto, gente, sempre ajuda, né? As soluções de reidratação oral também, né? Porque eu tenho glicose, eu tenho sódio, eles dois juntos melhoram a absorção de líquido no intestino delgado. E assim, né? É padrão da minha conduta. Quando eu passo muita restrição para um paciente, tá? É normal que eu acabe prescrevendo um suplemento multivitamínico, tá? Mas cuidado com o que vocês vão comprar, procurem orientação profissional, porque a gente procura usar os suplementos multivitamínicos onde os minerais estejam na forma quelada, para que eu tenha uma boa absorção. Então, tem muitos aí que fazem propaganda e tal, e que são na forma de sal, ou seja, o aproveitamento intestinal não é o mesmo, tá? Então, isso é uma coisa padrão, já pela restrição da dieta, e aí vem os suplementos individualizados, já baseados nessas questões que a gente vai tentar individualizar de acordo com cada paciente, né? Quando, né, a gente passa 3, 4, 5 semanas, isso vai depender de cada um, né? A ileostomia vai ficar adaptada, né? Ou mais adaptada, né? Porque quanto mais o tempo passa, né, a gente vai tendo uma adaptação maior, principalmente nesses primeiros 3 meses, tá? Mas principalmente depois do primeiro mês, né, mês e meio, vai havendo uma adaptação. E a ideia, tá, pessoal, é a gente tentar introduzir outros alimentos, tá? Mas eu costumo sempre falar, né? O paciente que é estomizado, né? Ele conhece muito mais o seu corpo e o seu estômago do que o profissional de saúde, ainda um nutricionista. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir junto com vocês essa progressão. Então, a nossa função é dizer, olha, vamos liberar X frutas, né? Vamos comer tais legumes.
A ideia é aumentar um pouco o teor de fibra. Claro que não vai dar para ser uma dieta com fibra normal, com um monte de coisa crua, né? Porque isso vai acelerar demais o trânsito. E eu aposto que muitos que tentam comer, porque a gente sabe que acontece isso, ai, tô com muita vontade de comer. Vem pedaços, às vezes pedaços grandes, né, de alimentos. Vou dar um exemplo aqui, tem gente que come alface, aí vê pedaço de alface grande, que são esses fragmentos, pessoal, que tem o risco depois de causar uma obstrução da saída do seu estômago, tá? Então, por isso que a gente vai ajudar a cada paciente que faça uma liberação. Então, por exemplo, Cris, você libera lactose? Sim, eu libero lactose. A maioria dos meus pacientes ingere lactose. Agora, a gente sabe que intolerância à lactose é algo muito frequente na população geral. Então, se você tiver intolerância à lactose, você não vai poder comer. Agora, é aquela história, a gordura é sempre a nossa preocupação, né? É grão, por exemplo, feijão grão, né? Verdura crua, muita casca, é algo que não vai rolar na maioria das vezes, tá? E a gente vai pedir para evitar também, não só pela aceleração do trânsito, mas pelo risco de obstrução, tá? Então, eu vou aumentar, obviamente, posso comer uma verdura cozida, posso comer um legume, né, cozido, posso aumentar as frutas, mas sem casca, né? Posso aumentar as leguminosas, na maioria das vezes, sem o grão, posso ingerir lactose. Então, assim, a gente vai fazendo essa progressão em conjunto e, claro, vocês observando sempre o funcionamento do estômago, né? Bom, tem algumas coisas, né? A bebida alcoólica e a cafeína. Cris, eu não vou tomar bebida alcoólica e nem vou tomar café. Gente, não é isso, tá? Mas cada um é de uma forma. Tanto a bebida alcoólica quanto a cafeína, elas estimulam a secreção e a motilidade, tá? Então, se beber demais, vai soltar demais, né? O café, eu posso tomar café? Pode. Agora, não dá para tomar café o dia inteiro. Existe o café descafeinado. E existe, gente, a composição da refeição, né? Eu vou tomar café mais o quê? Eu vou tomar bebida alcoólica e vou associar aquilo com o quê? Né? Imagina eu tomar bebida alcoólica e comer um petisco gorduroso. Nossa, não vai dar certo, tá? Então, é esse tipo de orientação que a gente vai individualizando e organizando com vocês para que não haja, né, nenhum problema em relação ao débito do estômago, que possa até, pessoal, levar uma desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? Então, além do desconforto, tem esse lado que a gente se preocupa muito, né? E é aquilo que eu falei, gordura solta demais, gordura aumenta muito o débito, né? Você tem um comprometimento na absorção de gordura por conta desse trânsito muito acelerado. Então, se for necessário, eu quero uma preparação muito gordurosa, né? Eu quero comer bolo. Gente, você tem o óleo de coco. O óleo de coco é rico em triglicerídeos de cadeia média, né? Não é que você precise cozinhar, mas de repente para um bolo, para fazer uma preparação que vá mais gordura, pode ser uma opção, porque o triglicerídeo de cadeia média, ele é absorvido de maneira mais fácil pela veia porta e ele não leva essa aceleração de trânsito, tá? Então, isso tudo a gente vai ajustando para que vocês possam ter, né, um prazer com a alimentação, né, uma boa qualidade de vida e também cuidando com a parte da saúde, né, e não tendo nenhum risco de obstrução do estômago, tá? Bom, eu já tinha comentado com vocês, né, uma grande preocupação dos médicos que eles falam sempre para mastigar muito, né, por conta do trânsito mais acelerado, né, e para não ter alimentos extremamente fibrosos, né, é o risco de obstrução por conta, obviamente, da saída estreita do estômago, tá? Então, né, casca de fruta, verdura folhosa, milho, né, porque o milho sempre, gente, o milho pode obstruir. Fruta seca, a gente está falando de Natal, né? Nozes e castanhas, pipoca, tá? E outra, pessoal, tem que mastigar, né? Eu sempre falo isso. Não há como a gente ter um processo digestivo bom sem uma boa mastigação. E a gente está vivendo uma vida doida, né? As pessoas não mal param para comer. E eu sempre falo, enzimas digestivas não são britadeiras. A gente precisa preparar o alimento com a mastigação.
E quem tem estomia, mais ainda, quem tem ileostomia, precisa mastigar. Então, aquele hábito de tô comendo, repousar o talher, né, entre entre um bocado e outro, né? Fazer uma refeição sem ficar olhando o smartphone o tempo inteiro, né? Porque antigamente a gente ficava falando da televisão, hoje em dia as pessoas nem prestam atenção mais no que comem, não largam o telefone celular, né? Perde o filho, mas não perde o telefone celular. Brincadeiras à parte, né? É a nossa sociedade moderna, mas a gente precisa se observar e corrigir esses hábitos, né? Outra questão que importa muito, né, que acontece em alguns pacientes, é quando a gente tem uma ileostomia com alto débito, né? Então, a gente falou, uma ileostomia feita mais alta ou associada a alguma ressecção intestinal é sempre uma preocupação, porque um débito de 1 litro, 1 litro e 200, 1 litro e 500, né, pode levar a desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico. E há sempre um esforço muito grande da equipe, do paciente, do nutricionista, do médico, para que a gente consiga reduzir esse débito. E aí, a gente tem que lembrar de uma questão muito importante, né? Eu vejo alguns pacientes que eles vêm na consulta tomando água. Ai, doutora, é muito débito, eu tomo muita água. Para reduzir esse débito, pessoal, precisa diminuir a ingestão de líquido hipotônico, líquido que tem pouco sódio. Isso significa que tem que diminuir a ingestão de água, suco, chá e café. E tem que reduzir, às vezes, a quantidade total de líquido, né? Eu coloquei um valor aqui no slide, mas isso é uma orientação individualizada, né? Então, eu preciso dar uma diminuída no número de líquidos para diminuir esse trânsito super acelerado e preciso trocar esses líquidos por líquidos que sejam ricos em sódio e também que tenham um pouco de glicose, como as soluções de reidratação oral. Esse é só um esquema, né? Aqui, mas é para lembrar que, né, aquela absorção de água que eu falei lá no início, no intestino delgado, que é super importante, ela é dependente de glicose e de sódio. E de sódio em boa quantidade, sódio que a gente tem nas soluções de reidratação oral. Então, não é por mal que se usa, né, justamente por isso que se usa, quando o paciente tem diarreia, quando o paciente tem desidratação e também quando o paciente tem um alto débito de estômago. Porque quando a gente dá a solução de reidratação oral, este alto teor de sódio com esta glicose facilita o transporte da água, ok? A absorção dessa água no intestino delgado e gradativamente auxilia na redução do débito, né? Bom, essas pessoas, né, que têm uma ileostomia de mais alto débito, normalmente são aquelas pessoas que vão fazer uso mais tempo de medicações redutoras de motilidade, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê que a longo prazo, né? Os pacientes vão reduzindo ou vão usando, às vezes, conforme necessidade, né? E isso, óbvio, é sempre uma orientação individualizada do médico, não tem nada a ver comigo, né? Quando há alto débito, eu tenho muita preocupação com a perda de zinco, com a perda de potássio, mas também com a perda de magnésio, tá? A gente pode fazer suplementação individualizada de magnésio, né? Não pode ser qualquer magnésio. A gente usa muito magnésio bisglicinato, que é um magnésio de fácil absorção, quelado, e que, obviamente, não estimula, não é um cloreto de magnésio, né? Tá? Que vai estimular o movimento peristáltico, vai piorar a diarreia. Então, tem que ver também a quantidade, tá? Para essa reposição. E aí, assim, né, pessoal? Quando há uma ileostomia de alto débito, às vezes a restrição alimentar ela é até maior do que aquela dieta de baixo teor de resíduo, né? Aí você foi falar assim para mim, mas Cris, me dá um exemplo dessa restrição maior, né? Tem paciente meu com ileostomia de alto débito que não dá para ingerir biscoito nenhum. Hoje a gente tem biscoitos, por exemplo, que são biscoitos com TCM, ou a gente faz biscoito em casa. Mas a maioria dos biscoitos, tá, pessoal, tem muita gordura. E a gordura, ela é muito determinante nesse débito, tá? Às vezes também é necessário, nesses pacientes que têm alto débito, que a gente faça um suplemento alimentar de melhor absorção, tá? Então, por exemplo, eu brinco que é uma dieta oligomérica já pré-digerida, tá? Para também fazer menos formação de resíduo. Então, eu sempre falo para tomar cuidado, tá, gente? De novo, nós não somos um diagnóstico. Eu vejo muito paciente meu que às vezes opta por um suplemento. Ai, doutora, mas dizia lá no rótulo que esse suplemento
é para minha doença. Mas o suplemento é para sua doença em que momento que você tá, certo? Porque tem suplementos, tá, gente, que podem piorar demais esse débito, certo? E não é porque tá lá escrito no rótulo que é para a sua doença, né? De novo, você não é uma doença. Você é uma pessoa com necessidades individuais. Você tem várias pessoas, por exemplo, que têm uma doença e que não têm uma estomia, certo? E algumas pessoas têm doença e têm estomia. Então, cuidado com essas coisas, né? Claro que eu acho que é importante o paciente ter muita informação, o paciente assistir aula, né? Eu brinco que eu gosto quando a pessoa vem e me questiona, a gente discute junto, eu explico por que aquilo é importante, mas é importante a gente procurar a ajuda do profissional, tá? Para que a gente consiga fazer uma adequada orientação. E é inevitável, numa situação como essa, que você precise de suplemento de vitaminas e minerais, tá? Então, isso também vai ter que ser individualizado, mas é por conta do alto débito. Então, a gente está falando de uma janela aí de um número pequeno de pessoas, tá? E aí, né, a gente vai falar bem rapidamente das colostomias, né? Eu estava conversando com o pessoal antes, né? Às vezes eu tenho colegas que me mandam mensagem, perguntam para mim assim, Cris, qual é a dieta da colostomia? E eu já falo logo o que eu falei para vocês, né? Primeiro, não somos, né, um procedimento, somos pessoas, né? Então, a nossa dieta, para começar, ela é individualizada para a gente, né? Mas ok, né? Que grande cuidado nutricional eu preciso de uma colostomia, né? A colostomia, né? Em geral, as fezes já são mais formadas, né? E isso vai depender muito do local do estômago, né, gente? Então, a gente já sabe, ó, o intestino, quando a gente pensa no colo ascendente, né? As fezes são fluídas, é normal, a gente tem uma absorção aí de 1,5 litro de água no colo. Então, conforme eu tenho uma progressão do bolo, eu vou ter uma maior absorção de água. Então, dependendo do local do estômago, é de se esperar fezes em consistência um pouco diferente, tá? Mas a perda fecal é bem menor do que na ileostomia, né? E eu aposto que vocês sabem bem o que mais incomoda quem tem colostomia, né? São os gases e o cheiro, né? Eu tenho muitos pacientes que, a maioria dos pacientes reclama muito dos gases, né? E realmente acaba que, às vezes, a bolsa fica cheia, né? Tem pacientes que, às vezes, acordam de noite, eu tô dormindo, fui me virar, a bolsinha cheia e tal, né? Na roupa, enfim, você tem medo, alguns pacientes têm muito medo que descolhe, né? E é realmente desconfortável, né? E aí a gente pode também, né, nesse caso, né, sempre adianta, né, pessoal, a gente, por exemplo, eu botei aqui os alimentos mais comuns, né, a gente acabar restringindo mais os alimentos que formam mais gases. E essa lista que eu coloquei aí, ó, pimentão, pepino, couve-flor, couve de bruxelas, brócolis, repolho, né, grão de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, batata doce, melão, melancia, alho, cebola, é aquela lista que todo mundo sabe, né? Aumenta os gases em quem não tem colostomia, mas é óbvio, né, que para quem tem colostomia isso vai causar mais desconforto, né? E quanto mais fermentação também, né? Por exemplo, mais odor, né? E, claro, né, todas esses alimentos, mais peixe, alguns suplementos, vão influenciar no odor, tá? E aí, pessoal, a gente tem algumas alternativas também, né? Existem no mercado enzimas que ajudam a não formação de gases, ok? Porque, por exemplo, existem suplementos de enzimas que são extraídos de fungos e bactérias, tá? E que fazem a digestão da estaquiose, da rafinose e até de fibras que são carboidratos que a gente não digere, certo? A gente não tem enzima para digerir. E essas enzimas, elas já diminuem bastante a formação de gases. Então, podem ser uma alternativa para prescrição de forma individualizada. Outra coisa que adianta bastante, né, e que a gente não usa na ileostomia, mas que a gente pode cogitar na colostomia, é usar suplementos de probiótico, né? As bactérias benéficas também, escolhidas de forma individualizada, né? Elas podem auxiliar na melhora dessa flora intestinal, né? E, obviamente, na melhora dessa flora intestinal, isso ajuda nessa questão aí da fermentação e da formação de gases.
certo? Então é isso, pessoal. Assim, eu acho que o grande recado que eu queria dar para vocês é que sim, a gente tem diretrizes, né, em relação à alimentação, tanto para ileostomia quanto para colostomia, né? É muito importante que todo mundo se informe, né? Se auto-observe, certo? E busque ajuda do profissional de forma individualizada, né? Para que a gente possa, sempre que necessário, aí ajudar vocês nessa caminhada. Cris, fantástica a sua apresentação. Dá para a gente ficar horas aqui batendo papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros momentos como esse, porque, de verdade, a gente tem muito a aprender com esse tema ainda. Eu tenho algumas colocações aqui só para te fazer, para ver se a gente responde o público. Eles comentaram também sobre a ileostomia, como ela tem um maior risco de desidratação. Como que o paciente pode identificar que ele está ficando desidratado? Uhum. Então, quando o xixi fica muito amarelo, né? Quando você tem muita sede, né? Então você sente muita sede e efetivamente quando a pele, a gente olha muito a textura da pele, né? A gente mesmo pegar a nossa pele, quando a gente vê que a gente pega a pele não volta, tá muito seca, isso ajuda muito, né? Então assim, tá saindo muita água pelo estômago, sem dúvida, o xixi vai ficar amarelo pra caramba. Eu acho que é a maneira mais rápida. Você vai fazer o xixi, nossa, tá amarelão, né? Eu acho que é aquela coisa que mais grita, mas todas essas coisas são importantes. Eu noto muito dos pacientes que eles ficam tentando beber água, sabe? Tentando beber água, e aí a gente tem que lembrar, poxa, meu xixi, né? Às vezes eu não falei ainda com o meu médico, mas, poxa, vou trocar isso por uma solução de reidratação oral. Eu acho que é algo que você pode fazer rápido. E aí você entra em contato com o seu médico, conversa com o enfermeiro que está te ajudando no cuidado do estômago, né, gente? Isso é equipe multiprofissional, a gente vai ajudar vocês, né, da forma, né, nem todo mundo tem um nutricionista, enfim, eu acho que o profissional que está ali que vai te ajudar, né? Perfeito, Cris. Aí eu até emendo aqui uma outra pergunta também. Creio que a bebida mais utilizada para reposição é o soro caseiro, né? Acaba sendo mais prático. Existe alguma outra bebida que a gente poderia substituir no mercado que seja de fácil acesso? Então, essa é uma pergunta boa, né? Porque muita gente substitui, né, Silvia, por bebidas esportivas, né? Não vamos falar nomes aqui, mas já vieram vários e veio um rapidinho no nome de cada um que está nos ouvindo aqui. Então, as pessoas, elas, né, eu falo sempre, você pode usar a solução de reidratação oral do posto. Você pode usar aquela que você compra na farmácia, que tem de N laboratórios, né? E você pode usar o soro caseiro, que quando a gente bota o sal e o açúcar, a gente está dando sódio e a glicose que a gente precisa. A diferença é que o do posto, né, o comprado, tem outros minerais e tal, do que o de casa não tem, tá? Mas o caseiro sempre funciona, né? Mas aí as pessoas vão e bebem bebidas esportivas, né? Ah, eu quero me reidratar. E é importante colocar que as bebidas esportivas não têm um teor adequado de sódio que as soluções de reidratação oral têm. Então, elas servem para repor o líquido perdido no suor, tá, pessoal? Tô lá suando, tanto que a Anvisa, nas últimas, ela não dá quantidades mínimas que precisa ter, entendeu? Que é diferente de um soro de reidratação oral, que você tem que garantir aqueles 90 miliequivalentes, né, de sódio, ou seja, aquela quantidade ideal para absorção de líquido no intestino. Então, assim, não substitui, certo? Para alguns pacientes, a gente, né, eu sei que às vezes comprar a gente faz a solução de reidratação oral, a gente pode associar uma água de coco, que também é uma opção, eventualmente, para compor aí, que também tem os eletrólitos, não é a solução ideal, mas tem glicose, tem eletrólitos, e aí a gente vai compondo, mas bebida esportiva, Legal, Cris, bacana. Bom, nós agradecemos a doutora Cristina pela disponibilidade, pela excelente explanação. Eu acredito que foi uma noite muito enriquecedora. E todos que participaram aqui conosco do Spot Científico.
tenho certeza que esse conteúdo abordado foi de grande importância na construção do nosso conhecimento e como fortalecimento dessa equipe multidisciplinar, né? Lembrando que a apresentação foi gravada, né? Então ela também está disponível na nossa plataforma da Convatec Class. Vocês podem assistir novamente, é só conectar, procurar lá no www.convateclass.com e acessar que ela vai estar lá disponível quantas vezes for necessário rever e retirar todas as informações que a gente conseguiu aqui nesta noite. Aproveito também para convidá-los a inscrever nas nossas redes sociais, para manter o contato ativo, afinal, distância não significa ausência, e com essa pandemia nós podemos estar muito próximos virtualmente, né? Muito obrigada mais uma vez, doutora Cristina, excelente participação, muito obrigada, e até o próximo encontro. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.